Há muitos anos eu usei esta passagem e meditamos nela. E hoje, pela graça de Deus, vamos voltar a este assunto, ainda que abordando outros aspectos além daqueles naquela época. Eu vou repetir os dois versículos 26 e 27. Eu acho que devemos ler juntos. Gênesis 1, 26 e 27. Leiamos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu quero que pensem comigo dentro deste tema, o ser humano original. Original. Hoje nós não podemos mais afirmar isto sobre a presente originalidade de Deus no ser humano, no homem, na mulher. Quando nós lemos esta afirmação, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, devemos pensar que imagem no sentido de imitação. Imitação. Hoje faz-se uma determinada imagem que é uma imitação de alguém ou de algo. E semelhança está bem ligada à aparência. Então, estas duas palavras nos ajudam a entender o que está registrado. Criados à imagem, à imitação de Deus. E a semelhança, dentro da aparência de Deus. Nós sabemos que Deus é Espírito. Agora, temos dificuldade em entender o que é Espírito. A única coisa que nós ouvimos é que Espírito é invisível. Não é assim? Mas ele é invisível aos nossos olhos. Os nossos olhos não enxergam Espírito. Mas na realidade, eu entendo que ele tem forma. Deus tem forma. É por isso que fala de aparência. E temos alguns textos na Bíblia que nos levam a pensar assim. Eu gosto muito de pensar em nós, no nosso físico, no nosso corpo. Se está dizendo de imagem e semelhança, então esta parte invisível
a pessoa invisível de Deus aos nossos olhos, eu entendo que tem muito a ver com isto aqui, com este nosso corpo, este formato. Por que que os olhos estão onde eles estão? Por que que o nariz está onde ele está? Por que que a boca está onde ela está? Por que que os ouvidos estão onde eles estão? E assim poderíamos citar todo o corpo, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que é importante pensar é quanto à decisão do Deus triuno. Que eu não posso pensar em Deus uno, no sentido do nosso entendimento. Ele é uno, sim. Ele é um, sim. Mas, para formar esta unidade, há 3 pessoas. Por isso que chamamos Deus triuno. São 3 pessoas em uma. É uma pessoa que subsiste em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, pastor, eu não entendo. Mas eu também não entendo. Mas é assim que a Bíblia diz. Nós temos um só Deus, que subsiste em 3 pessoas. E meus prezados irmãos, a decisão deste Deus triuno foi esta: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, não diz, eu vou fazer, ou eu passo a fazer, eu faço. Não, façamos. Esta pluralidade está nos mostrando que não está dizendo claramente 3, mas está dizendo que é mais de um. E no decorrer do estudo nós vamos vendo que são 3. Entenderam? Façamos o homem. O Deus que subsiste em 3 pessoas resolveu fazer o ser humano, homem e mulher, conforme a sua imagem e semelhança. Meus prezados, quando lemos o versículo 31, diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Era muito bom. Quando ele viu aquele casal, o homem e a mulher, houve plena satisfação nele, no Criador, porque ele viu perfeição. Perfeição. Me entendam a força de expressão. Quando o Deus triuno viu o casal, era como se esse Deus estivesse se olhando num espelho. Dá para entender essa preciosidade? É como se eles estivessem diante de um espelho, vendo Adão e a Eva. E ouve esta palavra: muito bom, muito bom. Está perfeito, está completo. Não há falha. Não há nenhum erro. Esta foi a decisão dele. Mas a segunda coisa, meus prezados irmãos e amigos, nós devemos pensar agora na maior perda jamais acontecida.
a maior perda acontecida até hoje foi a perda daquela perfeição da imagem e semelhança de Deus. Deus formou e o pecado deformou. Foi isto que aconteceu. Não perdemos a totalidade da imagem e semelhança, mas esta imagem e semelhança, na sua deformação, ficou grandemente prejudicada. É isto que nós entendemos pelas Escrituras Sagradas. Aquilo que foi perfeito, foi tão bom, tão bonito. Aquilo que representava fielmente a pessoa de Deus, na sua moral, no seu caráter, em tudo dele, com o pecado mudou. Abram comigo em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Quando pensamos nesta deformação, me vem à mente este texto, extraído lá dos Salmos. Romanos 3, de 10 a 18. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Imaginem o retrato da atual humanidade, que originalmente veio do Senhor como imagem e semelhança dele. Eu disse há pouco, não perdemos a imagem e semelhança na sua totalidade, mas agora ela está toda desbotada. Perdeu aquela beleza, toda a confiabilidade, a pureza não existe mais. Agora, pensamentos são outros, atitudes são outras, a vida é outra, por causa da perda. Eu disse que não perdemos na totalidade, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, citando o Salmo, ele chamou os homens de deuses. Vós sois deuses. São miniaturas do Deus eterno. Então, este potencial que existe no ser humano, esta condição de criatividade, de analisar esta posição analítica que o ser humano tem, de ver as coisas, tirar conclusões. Imaginem se estivéssemos ainda na posição original, com esse potencial. Porque toda a capacidade do ser humano veio dele. Ela permanece. Só que a impureza agora usa mal as preciosidades de Deus. A impureza
faz com que eu use mal os meus olhos, a preciosidade da visão. A tendência pecaminosa faz com que eu use mal a preciosidade da audição, a preciosidade da fala, dos planos, dos ideais. Esta deformação, meus prezados irmãos, estamos vendo continuamente. A imagem não foi extinta totalmente, mas terrivelmente prejudicada. Nós não precisamos olhar para fora. Cada um olhe para si. Olhe para si. Hoje mesmo eu vi isso claramente em minha vida. Falei com a Cleide do meu sistema nervoso, como estava hoje. Na parte da manhã, à tarde já melhorou. Estava uma pilha. Porque eu fui deformado pelo pecado. Então a gente vê claramente estas coisas que pensamos, sentimos, agimos, elas estão falando conosco da deformação, daquela perda tão preciosa. Antes da perda não havia essas mudanças de comportamento. Antes da perda não havia, como chamam hoje, virou moda, né? Bipolaridade. Fulano é bipolar. Antes da perda não havia. Antes da perda não havia estas mudanças repentinas de comportamentos. Tudo isto veio com a entrada do pecado. Mas, meus prezados, nós temos uma terceira coisa que realmente nos alegra, exulta o nosso coração. O Senhor Deus revelou-se a nós. O Senhor Deus revelou-se a nós. Ele não nos abandonou. Ele não nos marginalizou. Ele não nos jogou para fora. Pensem bem. Esse Deus que nos fez perfeitos e depois ele viu o desmoronamento, o que Satanás fez conosco, trazendo o pecado e a raça humana absorveu o pecado. Agora esse Deus, Ele quer nos mostrar como foi no princípio. Ele quer nos mostrar através da pessoa de Jesus Cristo. Olha a revelação de Deus. Ele se revela a si mesmo, a si próprio, a todas as pessoas. Abram comigo em João. Evangelho de João, capítulo 1. Já citamos muitas vezes e precisaremos citar enquanto aqui estivermos. João, capítulo 1. João 1, o versículo 1 diz: no princípio era o verbo. É o mesmo que estivesse dizendo assim, no princípio era Jesus. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora o versículo 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Deus Filho se propõe
a vir ao mundo e tomar a forma humana para nos mostrar quem é Deus, para abrir a nossa visão neste sentido. Lá no início, fomos feitos perfeitos, puros, daquela maneira que Deus realmente aprovou 100%. Aí tudo mudou, perdemos aquela originalidade, e Deus, sem desistir de nós, Ele agora vem na pessoa do Senhor Jesus Cristo para nos mostrar quem é Ele. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse que Jesus é a imagem do Deus invisível. É a imagem do Deus invisível. Em Jesus, eu vejo como eu era antes do pecado. Em Jesus, cada um vê como era a sua vida, o seu comportamento, os seus pensamentos, as suas atitudes, tudo. O escritor da carta aos Hebreus, ele disse assim: Jesus é o esplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Jesus Cristo. Ele cansou-se porque tomou a forma humana. Ele sentiu suas necessidades porque tomou a forma humana. Mas ele nunca proferiu uma palavra pecaminosa. Ele nunca teve um pensamento pecaminoso. Ele nunca teve uma atitude pecaminosa. Tudo nele era puro. Tudo era justo. Tudo era misericordioso. É assim que nós éramos. Deus nos fez assim. Aí os desvios começaram. O pecado foi nos levando para todo lado. Com ele fomos absorvendo também as doenças, as enfermidades, tudo de ruim. Eu fico pensando, meus prezados irmãos, o sentimento de Deus com a entrada do pecado. O que ele sentiu? Como foi a comunhão deste Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Aquilo que ele afirmou, diz a palavra no versículo 31 de Gênesis: viu Deus que tudo era muito bom. Agora ele diria: vê Deus os estragos que o pecado causou. Ele vê estes estragos. Filipe, querendo ver Deus, ele disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. E meus prezados irmãos, terminando esta meditação, eu quero dizer a todos que a maior glória para o ser humano, pensem comigo, a maior glória, nós já vimos a maior perda, a maior glória para o ser humano é readquirir a sua originalidade, a imagem e semelhança de Deus. A maior glória para nós é a readquirir ou reaquisição daquela perda. Porque hoje em Cristo eu entendo o tamanho da perda. Hoje nós compreendemos como foi forte
como alterou tudo no nosso ser, mexeu com toda a nossa estrutura. Mas o Senhor Jesus Cristo veio, era Deus se revelando a nós, para que pudéssemos receber de novo aquilo que foi perdido. Já imaginaram, meus prezados irmãos? O desejo de Deus de nos dar novamente. Nós já falamos aqui várias vezes em pregações que existe dentro de cada um sentimento inexplicável. Inexplicável. Há poucos dias alguém me dizia: pastor, eu sinto dentro de mim uma saudade de um lugar que eu não conheço, nunca fui. Uma saudade. Irmãos, é a perda. Não temos muita explicação, mas temos sentimento. Às vezes ficamos tentando entender o que se passa dentro de nós, principalmente no que se refere ao gozo espiritual daquele que já tem o Senhor Jesus Cristo como seu Redentor. A maior glória é esta reaquisição. Meus irmãos, Deus quer que a sua imagem e semelhança sejam readquiridas. Foi para isso que Jesus veio. Já ouvimos muito a respeito. Eu quero citar algumas coisas aqui neste último ponto que estamos vendo. Não precisam ler, mas Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, dizendo assim: aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha, Deus querendo que as pessoas, homens e mulheres, recebendo o resgate por Jesus Cristo, o perdão de pecados, voltem a ser a sua imagem, a sua semelhança. João, o apóstolo, na sua primeira carta, ele escreveu assim: amados, agora somos filhos de Deus, e sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Olhem só o que é que está nos aguardando. Esta semelhança que começa aqui e agora, ela prossegue. João disse que seremos semelhantes a Ele. Ainda, o apóstolo Paulo, em Filipenses, ele escreveu: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmãos, o nosso corpo hoje é de humilhação. É humilhante para nós sentir dor. Não duvidem disto. É humilhante para nós passarmos por crises. É humilhante. É humilhante para nós as doenças, as enfermidades. É humilhante a nossa fraqueza. Tudo isto nos humilha. Não fomos criados para isto. Mas perdemos a sua imagem e semelhança. Absorvemos estas coisas terríveis. Mas Ele vai nos dar um corpo de glória, semelhante ao dele, sem mais humilhações. Agora chega de humilhações.
É assim que nós estamos aprendendo nas Escrituras Sagradas. Meus prezados, atentem bem para duas coisas. A primeira delas, a salvação em Jesus Cristo, ela é o começo da nossa recuperação da imagem e semelhança de Deus. Gravaram bem? A salvação em Jesus Cristo é o começo dessa nossa aquisição ou reaquisição. A salvação é o começo. E a segunda, a santificação, ela é o aperfeiçoamento da imagem e semelhança de Deus. O começo é a salvação. Ninguém readquire isto que perdeu ou começa a readquirir sem Jesus Cristo. Não é possível. E o prosseguimento é com a santificação pelo poder do Espírito Santo. Aí sim, vamos lutando. Ele vai nos dando forças. Nós vamos recusando tanta coisa que não fazem parte da imagem e semelhança de Deus. E a grande pergunta deste momento é esta: como está a imagem e semelhança de Deus em nossa vida? Como está? Meus irmãos, eles viram Deus em Jesus. Será que nós estamos mostrando Jesus em nós? As pessoas viram Deus. Olhando Jesus, elas estavam vendo Deus. Os discípulos passaram por essa experiência. Agora, olhando para nós, será que eles estão vendo um pouco de Jesus? Pelo menos um pouco dele. O Filho de Deus sofre muito neste caminhar, nestas lutas. Quais áreas específicas na nossa vida que precisam ser mais trabalhadas para que possamos mostrar Jesus? Para que a imagem e semelhança do Deus eterno sejam assim mais reais em nós, no nosso viver. É muito fácil mostrar Satanás na nossa vida. Isto acontece naturalmente. Mas é tão difícil mostrar Jesus. É tão difícil. Qualquer situação indecorosa, a pessoa está mostrando Satanás. Qualquer coisa desonesta está mostrando Satanás. Qualquer impureza está mostrando Satanás. Qualquer vício com toda a sua nocividade está mostrando Satanás. Mas mostrar Deus, a imagem e semelhança de Deus, essa é difícil. É só no poder do Espírito Santo, na unção dele e no enchimento dele. Amém.